Bom, vamos agora falar sobre ordem de reação. Uma lei de velocidade que é expressa de forma geral, genérica, velocidade é igual a constante Kr de velocidade multiplicado por a concentração de um reagente azão elevado a um expoente. O Atkins usou letras minúsculas, Azinho e Bezinho, tá? Eu vou fazer questão aqui de usar uma letra diferente, vou usar, digamos, X, Azão elevado a X, e o reagente Bzão elevado a Y. Vou usar essas letras, esses números, esses expoentes em X e Y, justamente para não dizer que X pode ser igual ao Azinho de uma reação Azinho-Azão mais Bezinho-Bzão, X pode ser igual a Azinho. Y pode ser igual a Bzinho? Também pode, mas não necessariamente, tá? Então, para evitar confusão e imaginar que aqui é sempre esse expoente chamado ordem parcial. Nós temos a ordem global da reação como um todo e temos a ordem parcial. Então, digamos que x fosse igual a 1 e y fosse igual a 2. Isso significa que, e supondo que fosse uma reação assim, tá? 2 mols de azão reagindo com 3 mols de Bzão para formar 1 mol da substância Czão. Tá? Então veja que o coeficiente estequiométrico de azão, o Azinho aqui do azão é igual a 2. O Bzinho do Bzão é igual a 3. O Czinho do Czão é igual a 1. E, no entanto, eu posso ter encontrado experimentalmente que essa reação 2 de A mais 3 de B formando 1 de C, encontrar que ela é de primeira ordem com relação ao reagente A e ela é de segunda ordem com relação ao reagente B. Ou seja, não tenho que seguir obrigatoriamente a estequiometria e falar que mas aqui não poderia ser x igual a 2 e o y não poderia ser igual a 3? Poder até pode acontecer, tá? Mas você assumir de antemão, simplesmente olhando a estequiometria da equação química, falar que o Azinho vai ser igual ao expoente do reagente Azão na lei de velocidade, falar que Bzinho na equação de velocidade vai ser igual a ordem parcial com relação a B, assumir isso de antemão é errado, tá? Porque você pode cair feio do cavalo. Então, nós diríamos aqui que, nesse caso, se x for igual a 1, y for igual a 2, a reação é de primeira ordem com relação ao reagente A, ela é de segunda ordem com relação ao reagente B, e ela é de ordem global 3, ou de terceira ordem. Então, nós diremos ordem parcial. Ordem parcial com relação a A, ela é de primeira ordem. Ordem parcial com relação a B, ela é de segunda ordem. E ela teria ordem global, ordem 3, ou de terceira ordem. Tá? A ordem global é a soma dos expoentes respectivos a que são elevados, cada reagente, porém, nem sempre é possível chegar numa ordem global simples. Tá? Nós podemos ter reações de ordem fracionária, podemos ter ordem negativo, tá? Então, esses expoentes x, y, eles podem ser fracionários, meio, 3 meios, tá? Eles poderiam ser
um deles pode ser 0, tá? Ele pode ser negativo, pode ser um deles encontrar -1. Tá? O que significa b elevado a -1? Significa que a concentração de b estaria no denominador. A lei de velocidade seria, digamos que y fosse -1. Então, a lei de velocidade seria k de f, que multiplica a, dividido pela concentração de b, por exemplo. Tá? E numa lei de velocidade igual àquele caso, por exemplo, do HBF, nós dizemos que ela é um caso que você tem a chamada ordem indefinida, né, para o caso do HBF. Ele é um caso particular, né, em que não é possível a chamada ordem indefinida global. Ela é de primeira ordem em relação ao H2, hidrogênio. Ela é de ordem indefinida em relação ao bromo e ao HBr. E como ordem global, ela é também indefinida. Então, no caso, por exemplo, do HBr, a reação lá do H2, hidrogênio gasoso mais bromo gasoso 2 de HBr, essa é uma reação de ordem global. Ups. Aconteceu aqui. Ordem global indefinida. Tá? Essa, então, é a parte de ordem de reação. Certo, gente? Então, só repetindo, a ordem de uma reação não é necessariamente um número inteiro. Muitas reações, principalmente fases gasosas, têm ordens fracionárias. Ordem global, geralmente, é a soma das ordens individuais. Se uma reação tiver lei de velocidade de ordem 0, significa que a velocidade é independente da concentração dos reagentes. Por exemplo, a decomposição catalítica de fosfina, pH3, né? Fósforo, hidrogênio 3, sobre tungstênio aquecido, em pressões elevadas, ela tem uma lei de velocidade que é a própria constante de velocidade, ou seja, não depende da pressão, da concentração de fosfina. Havendo reagente, a velocidade ocorre praticamente de forma com a mesma velocidade sempre, né? Desde que você tenha, claro, o reagente. Daí nós temos 3 problemas importantes em identificar a lei de velocidade e obter a constante de velocidade. Isso tem que ser feito a partir de dados experimentais. A partir disso, nós podemos tentar, não estou dizendo que é fácil, propor um mecanismo de uma reação que seja compatível com aquilo que foi observado na lei de velocidade experimental. As maneiras de fazer isso nós vamos ver em aulas seguintes, na seção 20E. E buscar também explicar o valor da constante de velocidade e sua dependência com relação à temperatura. E isso nós vamos ver na seção 20D.